E aí galera, beleza? Tudo certo? Hoje eu e o Carioca vamos falar um pouquinho sobre o Concerto para Bangladesh e a descolonização da Índia. Bom, não é novidade para ninguém que o século XX foi um século de muita inovação e de muitas mudanças para o mundo que a gente conhece. E é claro que a gente não pode citar o contexto que o mundo estava durante a descolonização da Índia, né? E principalmente sobre a guerra de Bangladesh e o concerto de Bangladesh que vai permear o nosso bate-papo de hoje. O concerto para Bangladesh foi um show, né, que ocorreu no ano de 1971. O músico indiano Ravi Shankar chegou no cantor e ex-Beatle guitarrista George Harrison, falando: Olha, George, eu tenho família em Bangladesh, tenho amigos lá. E lá teve um desastre natural, tá tendo uma guerra de independência, muita fome. E eu tô querendo fazer um show para poder arrecadar dinheiro e tentar ajudar um pouco Bangladesh. O George Harrison, na hora, se prontificou e falou: Eu também toco, tamo junto. Chamou diversos outros músicos, como Leon Russell, chamou Billy Preston, que também já havia gravado com os Beatles, Eric Clapton, Ringo Starr, o ex-baterista dos Beatles, e Klaus Schumann, entre diversos outros grandes músicos, para fazer esse show. O show foi um show beneficente, que ocorreu na casa de shows Madison Square Garden, e contava com músicas do repertório da carreira solo de Harrison, e também algumas músicas, alguns sucessos que ele gravou na época dos Beatles. E o show, né, conseguiu arrecadar mais ou menos 250 mil dólares. E todo esse dinheiro foi enviado para ajudar o país. Eles conseguiam, por exemplo, para ajudar as crianças que tinham desnutrição, a fazer como se fosse uma papinha de água com farinha, água com amido, água com farinha e sal, para poder ajudar a restaurar a flora intestinal das crianças. E isso também foi muito importante porque foi um dos primeiros shows beneficentes da história, né? Talvez até o primeiro, se a gente for observar. E mostrava esse olhar que o George Harrison ele tinha para o mundo, tinha para as pessoas. E ele era um cara que era um grande entusiasta da região da Índia, da música da região. E claro que a partir desse apelo do Ravi Shankar, ele não podia deixar de ajudar. Foi um show que entrou para a história. Nós temos inclusive um DVD gravado, nós temos o CD também às vendas. Eles não estão disponíveis nas plataformas digitais, apenas no YouTube. Porém foi um grande sucesso e algo que foi muito importante também pro próprio Harrison. E agora, nosso amigo, nosso brother Carioca, vai falar um pouquinho pra gente sobre o que estava acontecendo lá na região da Índia. Vai falar sobre a descolonização da Índia, vai falar sobre a guerra de Bangladesh, a guerra de independência de Bangladesh. Então é isso aí, galera. Carioca, com você. A descolonização da Índia foi alcançada no dia 15 de agosto de 1947, após um longo processo de lutas e revoltas. A Índia sempre foi um atrativo para os povos vizinhos. Suas riquezas naturais e a fertilidade do seu solo atraíam invasores. Ali conviviam milhares de etnias, separadas por religiões e idiomas diferentes, além do sistema de castas, que tornava a sociedade rigidamente hierarquizada. Em 1600, chegam os representantes ingleses da Companhia das Índias Orientais, a fim de comercializar com os indianos. Um século mais tarde, já tinham enclaves em Bombaim, Chennai e Calcutá. Os franceses também tentaram ocupar o território, mas foram expulsos pelos ingleses em 1755. Assim, os britânicos vão anexando províncias de Punjab e Delhi até se declararem senhores da Índia. No entanto, a colonização não foi pacífica, com inúmeras resistências, destacando a revolta dos cipaios como a mais conhecida. Somente em 1877, a Rainha Vitória é proclamada Imperatriz das Índias. Começava, assim, a colonização completa com a importação de instituições britânicas ao território indiano, como colégios para ambos os sexos, universidades, serviços de correios e telégrafos, estradas de ferros, clubes aristocráticos, entre outros. No entanto, a educação recebida por esta elite hindu se torna uma faca de dois gumes. Os mesmos hindus que se formaram nas universidades inglesas vão se dar conta de que estão servindo ao dominador e traindo o povo ao qual pertencem. Esses universitários fundam o Congresso Nacional Indiano em 1885 com o apoio dos liberais britânicos e vão questionar a ocupação inglesa.
Surgem lideranças como Gandhi, um advogado que vai percorrer o país pregando uma revolução não violenta contra os ingleses. Com o Partido Nacional do Congresso, de Nehru e Gandhi, percebem que o colonialismo deve acabar e a Índia deve se tornar um país independente. Após a Primeira Guerra Mundial, as questões da dominação colonial ficaram mais claras. Por isso, Gandhi lidera 3 grandes campanhas anti-britânicas. A primeira, em 1919, foi a greve geral de vários setores, como transportes e limpeza. Em 1920 e 1922, ocorreu a Resistência Pacífica, que foi a não colaboração com os ingleses, como não votar. E em 1930 e 1934, ocorreu a desobediência civil, que consistiu em transgredir as leis. A mais famosa delas talvez seja a Marcha do Sal, onde Gandhi, acompanhado por seus seguidores, recolhe o sal de uma salina e o vende, algo que estava proibido aos indianos, e é preso. Por sua participação nesses atos, Gandhi passa vários períodos na prisão, junto com outros líderes políticos indianos. Mais tarde, em plena Segunda Guerra Mundial, a ruptura entre o povo indiano e os ingleses chegou ao limite. O governo britânico sabia que a independência da Índia seria uma questão de tempo e resolveu estabelecer uma saída negociada. A descolonização da Índia deve-se ser entendida no contexto pós-guerra, quando se passou a considerar inaceitável o colonialismo. Para isso, um nobre inglês, Lord Louis Mountbatten, é escolhido como vice-rei da Índia, a fim de conduzir o processo de emancipação. 2 grandes correntes se formaram. A primeira, defendida por Gandhi, advogava uma Índia unitária. A segunda, reivindicada por muçulmanos, liderados por Muhammad Ali Jinnah, pediam um Estado independente, que se chamaria Paquistão. Os principados que eram independentes teriam que escolher a qual dos países gostariam de pertencer. Apoiado pelos britânicos, a segunda proposta venceu, e isso causou um caos no país, pois milhares de muçulmanos deixaram suas terras para se dirigir ao futuro país. Por outro lado, os hindus fizeram o mesmo. Não era raro as 2 colunas de imigrantes encontrarem-se caminhando em direção oposta e as provocações terminarem em brigas. Oficialmente, os britânicos assinalaram a data da independência da Índia para 15 de agosto. No entanto, este dia foi considerado pelos indianos como pouco propício para um acontecimento tão relevante. Dessa maneira, a independência foi proclamada de verdade na noite de 14 para 15 de agosto. A Guerra de Independência de Bangladesh, ou Guerra da Libertação do Bangladesh, foi uma guerra entre o Paquistão Ocidental e o Paquistão Oriental, atual Bangladesh, e a Índia, que resultou na secessão do Paquistão Oriental, que se tornou uma nação independente, o Bangladesh. A guerra durou de 26 de março até 16 de dezembro de 1971 e, com o apoio do concerto, ela pôde ser impulsionada pelo dinheiro arrecadado. Tal guerra, por ter obtido sucesso, influenciou outras áreas da Índia a também buscarem sua independência e seus direitos. Devido às diferenças, em 1971, a parte oriental que buscava sua independência política queria se tornar a República Democrática de Bangladesh. Por causa da proximidade do território indiano, esses temiam que essa revolta pudesse gerar refugiados que possivelmente iriam penetrar em seu território. Então, tomou partido, no primeiro momento, fornecendo armamento e treinamento aos soldados da nova república. Mas no dia 3 de dezembro, uma base indiana foi atacada e a resposta foi imediata. Armou um contra-ataque e obteve uma vitória rápida no leste, e a partir desse fato desencadeou um confronto armado, no qual envolveu as forças aéreas, a marinha e o exército. Apesar do exército ser considerado inferior ao paquistanês, os indianos derrotaram o inimigo, e isso provocou grandes perdas materiais e humanas. A rendição veio em 15 de dezembro, com a ocupação de várias cidades paquistanesas, e esse conflito serviu para consolidar as forças armadas indianas que saíram fortalecidas.